Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Por acaso você alguma vez na tua vida, quando você entrou na igreja, quando você conversou sobre as coisas de Deus, já ouviu falar do avivamento? Bom, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. O avivamento é um assunto que há muito tempo já era falado na igreja, principalmente nos anos 90. Aliás, nos anos 90 eles diziam reavivamento. Qual que é o entendimento? É que no passado, lá no livro de Atos, teve aquele poder grande do Espírito Santo, e esse poder ele continua até hoje, mas muitos acreditam assim que aquela época foi muito maior, foi muito mais intenso e que pode retornar, pode acontecer isso de novo. Claro, os pré-tribulacionistas acreditam que ele viria um pouquinho antes da vinda do Senhor, exatamente para que o evangelismo se tornasse algo intenso. Já os pós-tribulacionistas, eles acreditam que isso possa acontecer exatamente na grande tribulação, no período onde a igreja vai ficar firme, vai lutar, vai resistir ao diabo, a Satanás, ao anticristo, até onde der, e o evangelho também vai se expandir. Bom, tanto uma visão quanto a outra acredita que o objetivo do avivamento seria o evangelismo. De fato, isso está certo. A questão é, vai ou não vai ter esse avivamento? Olha só, talvez o que eu vou falar aqui vai contra o teu pensamento, mas a gente tem que ver algumas coisas. Aliás, eu estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas me perguntam lá no Facebook, por exemplo, ou até mesmo aqui no canal, a questão, né, por que não há mais milagres como havia no passado? Bom, eu posso dizer uma coisa, os milagres ainda continuam. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Então isso significa que não mudou. Continua, o que estava no passado continua hoje. Mas então o que está de diferente? O que mudou? O homem, a consagração, os passos para acontecer o avivamento. Olha, é difícil para mim falar a questão do avivamento, por quê? Porque eu vejo que há pessoas hoje que ainda estão avivadas. Não, mas pode vir algo maior. Sim, mas tem. Eu presencio milagres ainda hoje, sinais, prodígios, poderes miraculosos, como o apóstolo Paulo diz. Ainda hoje eu vejo. Claro, num grau muito menor, mas muito menor do que aquilo que eu via nos anos 80 até nos anos 90, mas ainda tem. Agora, há muitos movimentos evangelísticos espalhados por todo o mundo, inclusive na África. Nós vemos milagres surpreendentes a ponto dos mortos serem ressuscitados. E Jesus falou que isso iria acontecer. Aliás, Mateus 10:8 diz que ele coloca uma autoridade sobre os discípulos e dá uma ordem para eles. Olha, vão e curem os enfermos, limpe os leprosos. A lepra é um tipo de enfermidade que ela vem por causa do pecado. Então a expressão de lepra não é curar a lepra, e sim limpar. Bom, é um longo assunto, mas acho que você entendeu. E Jesus ainda disse mais: curai ou ressuscitai os mortos. Isso faz parte do avivamento. Agora, nós podemos viver isso nos dias de hoje? Podemos sim. Então, se você ainda não viveu, se você ainda não presenciou, se prepare para este avivamento. Olha, você sabe aqui no canal que nós entendemos a visão pós-tribulacionista.
mas nós respeitamos aquele que é pré, não tem problema. Agora, eu citei aqui na visão pós aquela questão de ter um avivamento na grande tribulação. Olha, independente se você é pós ou pré, o que você precisa é crer que o dom de Deus ainda se manifesta nos dias de hoje. Você precisa ter uma experiência com o Senhor, tá? E uma das coisas importantíssimas é os dons espirituais. Mas antes dos dons espirituais, eu quero ler um texto no Antigo Testamento, que ele vale até hoje para que a igreja, para que o povo de Deus, o povo escolhido, possa fazer a diferença nesses últimos dias, nesse último tempo, possa viver o grande avivamento que muitos esperam há muitas décadas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tem 4 passos que nós estamos vendo aqui nesse versículo. Se humilhar, orar, buscar e se converter dos maus caminhos. Em resumo, tem que buscar a Deus, tem que orar, se arrepender dos pecados. Esse é o grande problema, que nós não vemos tantos milagres assim nos dias de hoje. Repito, há pessoas, há lugares que continuam o poder de Deus se manifestando, mas realmente reduziu porque faltam esses passos. Se humilhar, orar, buscar e se arrepender dos pecados. Qual que é a diferença entre orar e buscar? Orar é pedir. Buscar é você procurar aquilo que Deus já te deu. Tanto é que na Bíblia essa questão de buscar, o resultado é sempre encontrar. Então é a mesma coisa que procurar. Deus já deu e você tem que agora ir atrás, procurar até conseguir encontrar. É isso, buscar até receber. E aí entra o assunto dos dons espirituais, que está desde 1 Coríntios, no capítulo 12, até o capítulo 14. E lá diz que a gente tem que buscar os melhores dons. Quais são os dons espirituais? Paulo, nesse texto do capítulo 12, ele alista 9 dons. E esses 9 dons nós podemos dividir em 3 classes, em 3 categorias. Então seria assim, para ficar fácil de entender. Dons de revelação, a segunda classe, dons de poder, e a terceira classe, dons de expressão vocal. Então é assim, essas 3 categorias nós podemos dizer que são dons que revelam algo, são dons que fazem algo e são dons que dizem algo. Então fica mais fácil para entendermos. No vídeo de hoje eu não vou falar a respeito dos dons, só estou colocando na tela as categorias e nós vamos estudar em outros vídeos. E se nós temos que buscar os melhores dons, você vai aprender quais são esses dons e vai julgar qual é o melhor em que você deve buscar. Mas Paulo nos mostra logo no começo do capítulo o quão é importante nós entendemos sobre os dons espirituais. E é uma das coisas que hoje em dia menos as pessoas têm interesse. Tanto é que quando eu faço aqui vídeos sobre a escuridão, sobre o arrebatamento, sobre o anticristo, a procura, as visualizações são grandes. Mas fazendo um vídeo de dons espirituais já não é tanto assim. Poucas pessoas gostam. No entanto, Paulo disse o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, nós não precisamos saber detalhes, como por exemplo, quantos espinhos tinha na coroa de Jesus. Não, isso a gente não precisa saber. Eu falo aqui sobre temas polêmicos, eu falo sobre os Néfilins, sobre a agenda Alien,
Porque são assuntos que estão aí, eles têm a sua relevância, digamos assim, mas o que toda a igreja do Senhor precisa saber de verdade é sobre os dons espirituais. Então você percebe aqui o quanto é importante, o quanto é precioso o que Deus nos deu através do Espírito Santo. Alguém acha que isso não é para nós nos dias de hoje? Teve alguns vídeos que eu falei sobre jejum, teve alguém que até colocou um estudo que não é mais para gente jejuar, sabe? Olha que absurdo, né? Leia o livro de Atos, perceba a atitude dos apóstolos. Por que eles eram usados por Deus? Além de tudo isso que nós lemos em 2 Crônicas, eles também jejuavam. Mas eu ainda vou falar sobre jejum, que é a ferramenta correta para a gente conhecer o mundo espiritual. E não ativar a glândula pineal ou fazer meditação. Eu vou falar isso em outros vídeos. Gente, o quanto é importante nós sabermos sobre os dons espirituais. Para que eles servem? Edificação da igreja. Então, lendo os capítulos 12, 13 e 14, você vai perceber que o povo de Deus tem que se reunir, tem que se congregar. Muitas pessoas deixaram de congregar porque as igrejas andam fazendo muita coisa errada. Eu não vou tirar a razão de algumas dessas reclamações, porque nesses últimos tempos nós temos visto muita aberração. Concordo com isso, mas eu concordo que tem um povo, há um remanescente fiel, há pessoas que estão lutando para fazer a vontade de Deus, aquilo que está escrito na palavra. Então, meu compromisso é com esse tipo de pessoa. Se você está assistindo e crê que você faz parte do povo de Deus, você quer se santificar, você quer se consagrar, você quer fazer a vontade de Deus, fazer o que é certo, então esse vídeo aqui é para você. Você faz parte da igreja do Senhor. Então, os dons espirituais, o propósito dele é a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. Olha, diz que os dons são diversos, então pode ser que tenha mais do que esses 9 dons que Paulo ele classificou. Pode ser que todos os dons estejam exatamente dentro desses 9. Nós não sabemos ao certo. Mas assim, através desses 9, nós já percebemos o quanto pode abençoar vidas. Por exemplo, vou falar um aqui, né, que é dom de cura. Quem tem esse dom de cura vai fazer o quê? Curar enfermos. Não é bom isso? Não traz edificação para a igreja? Eu falei que tem 3 dons de revelação. Já pensou ouvir a revelação correta? Pois é. Então, assim, igreja do Senhor precisa desejar, sonhar, buscar esses dons. Como é que nós vamos fazer nesse período? Eu tô gravando esse vídeo aqui, mês de maio de 2020, nós estamos em meio a um problema mundial onde a maioria das coisas estão paradas, inclusive a igreja, muitas igrejas estão fechadas, não estão de portas abertas. O que fazer, gente? Bom, pessoal, eu tive um problema aqui com a gravação, com a minha câmera, ela me deixou na mão, então vou terminar esse vídeo com a câmera aqui do computador. Ela é inferior, mas vamos concluir, né? Eu estava falando como que a gente vai fazer agora. Tá tendo essa paralisação aí, esse problema, e muitas igrejas não estão funcionando. Não são todas, evidente, mas a grande maioria. É até interessante que tem muitos crentes que não quer que tenha culto. Eles inclusive jogam aquele texto que diz que a gente tem que obedecer às autoridades. Tá certo, mas a Bíblia também diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. E este é um caso que a igreja precisa reagir. Olha só, gente, nós não estamos na grande tribulação.
Mas você sabia que tem países onde é proibido o evangelho, onde tem terroristas? Lá eles já estão, porque eles fazem culto, sabe, debaixo da terra ou nas cavernas. E que nem lá na Indonésia ficou muito famoso, já tem muitos anos. Eles estavam fazendo culto e chegaram os terroristas e fuzilaram todo mundo, metralharam, inclusive as crianças que estavam lá. Então, nós, às vezes, com medo de alguma coisa, né? Com medo de dar algum BO, digamos assim. Olha, o diabo está conseguindo o que ele quer. Primeiro, ele já mexeu, já levantou a mídia antigamente contra a igreja. Depois, os próprios, entre aspas, cristãos também se levantaram contra a igreja. É fácil, procura aqui no YouTube quantos canais falam do evangelho, supostamente, mas fala mal da igreja, fala mal dos líderes, né? Então, assim, o diabo só está ganhando terreno. Gente, eu repito, eu sei que há aberrações, eu sei que teve pessoas que se frustraram com a igreja, mas é importante a gente ser igreja, a igreja da Bíblia, uma igreja que se reunia, jejuava. O jejum ele é importante, ele continua sendo bíblico, como os dons espirituais, a unção do Espírito Santo continua sendo bíblico, e é óbvio que eu vou falar esse assunto muitas vezes. Bom, se alguém colocar no comentários críticas em relação à igreja, em relação ao jejum, aos dons espirituais, já vai ser bloqueado também. Por quê? Porque nesse canal aqui nós acreditamos, eu acredito nos dons de Deus e é necessário que essa mensagem seja pregada sem ninguém atrapalhar. Quando a gente fala a palavra de Deus, muitas pessoas possessas, né? Elas se manifestam, elas tentam se levantar contra. Mas nós vamos continuar essa mensagem. Eu convido você a ser igreja do Senhor, a ser cheia do Espírito Santo, a jejuar, tá bom? Então, no decorrer aqui do canal, vamos aprender minuciosamente todos os dons do Espírito. Bom, meus queridos, este é o vídeo de hoje, eu tive que resumir, tá? Mas assim, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, já deu o seu like, se inscreva no canal, siga-me nas redes sociais, Telegram, Instagram, o Facebook, onde se você quiser pode deixar perguntas para mim, tá? É no Reve, é na página Reve Marcos Ribas, tá? Eu tenho o meu perfil pessoal, mas para você falar comigo, os assuntos espirituais, procure a página. E ali, sempre que eu posso, eu vou te responder. Então é isso. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.